Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? Vim trazer esse vídeo pra vocês aqui pra gente mostrar o que a gente fez aqui ao final da temporada, mostrar como que tá a cidade nesse momento, mostrar alguns ataques que a gente já tá começando a fazer também, tá muita coisa acontecendo aqui agora. Nos últimos dias eu fiquei muito ocupado com o trabalho na vida real e acabei não tendo tanto tempo pra poder fazer vídeo pra vocês, tá? Mas agora eu vou tentar trazer nos próximos dias aqui, aproveitar esse finalzinho de ano também, já desejar um Feliz Natal pra vocês, um Feliz Ano Novo pra todo mundo também, agradecer mais uma vez a companhia de todo mundo aí, muito obrigado por esses quase 3 anos aí de canal, é muito tempo que a gente está junto aqui e eu sei que todos vocês me incentivam, me apoiam, estão junto com a gente também lá no grupo do WhatsApp e sem vocês esse canal que não existiria, então muito obrigado a vocês e espero que todo o conhecimento que eu passo para vocês aqui também esteja ajudando de alguma forma, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Pra gente começar só queria falar o seguinte, a temporada acabou ontem, tá? O mapa fechou ontem, a gente está aqui já dentro da cidade de novo, tomem muito cuidado nesse período porque muitas pessoas esquecem da bolha, esquecem que vão voltar para a cidade. Essa bolha roxa aqui, ela vai ficar até o momento que você entrar no jogo, beleza? Então toma muito cuidado com isso também. Então vamos supor que você não entrou ontem no reset. Assim que você entrar, automaticamente você vai estar na cidade e sem escudo. Então toma bastante cuidado com isso também. Já verifica aí se você está no mapa da cidade e sem escudo. Caso contrário, já pode ficar tranquilo. Por que eu tô falando isso? Porque hoje mesmo a gente já começou a fazer alguns ataques aqui na galera que tá sem escudo e que a gente vai continuar atacando nos próximos dias, justamente porque a gente teve uma briga aqui com o clã que a gente estava, né, padrão de sempre, e vamos começar a fazer os ataques. Eu vou tentar trazer vídeo para vocês também quando eu for fazer os ataques na galera aqui, o que vai ser coisa mais interessante para vocês, tenho certeza disso. Eu vou mostrar alguns relatórios também rapidinho aqui, ó. Esse aqui foi um ataque que eu fiz agora há pouco, inclusive, a gente matou tropa pra caramba. A menina veio até chorar aqui no meu privado também, coisa normal pra gente aqui já. Repara pra vocês verem o seguinte, nesse caso aqui, ó, a gente conseguiu matar justamente porque ela não tinha praticamente nenhuma tropa defensiva, né? Então ficou muito mais simples para matar, mas isso aí não interfere no nosso jogo, né? Não vou ficar preocupado com isso, perguntando se ela tem tropa defensiva ou não, simplesmente vou atacar. E a gente fez 2 ataques, inclusive, foi uma diferença aí de 13 segundos de um ataque para o outro. Vocês podem estar vendo aqui, ó, o segundo ataque foi em 4.35, né, 4 minutos 35, e o primeiro foi em 4.22, então dá uma diferença de 13 segundos de um ataque para o outro. É o que eu sempre falo para a galera que está comigo aqui na cidade, e falo para vocês aqui também, que vocês têm que ter agilidade. Eu reparei que no primeiro ataque tinha sobrado basicamente 360 mil tropas, e eu falei, eu não vou deixar esse tanto de tropa para trás. Eu fui lá e fiz o segundo ataque, consequentemente matei ainda mais. E nesse caso aqui, ó, repara que as tropas morreram diretamente, porque o hospital dela já estava lotado e o restante das tropas foram direto para a vala. Da mesma forma, a gente fez alguns ataques aqui também de manhã, né? O Dudito, né, que é um amigo nosso aqui do clã também, fez alguns ataques, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Nesse momento, o Renegado, por mais que ele não esteja tão evoluído ainda, ele vai fazer muita diferença, principalmente contra jogadores fracos. Então, se você tem um Renegado de 3 estrelas, 4 estrelas, utilize sempre dentro da cidade, até porque na cidade não tem aquela limitação de energia. Então você pode usar quantas vezes você quiser, porque não vai estar consumindo energia de renegado, nem de vigilante. Então a cidade tem essa vantagem. Então para quem é rogue, para quem joga atacando sempre na cidade, é uma vantagem muito grande. Então repare nos ataques que ele fez também, é muito bons os ataques. Tá aprendendo bastante a jogar que nem a gente aqui agora. Eu sempre tento ensinar a galera que tá comigo, justamente por quê? Porque você jogar atacando, além de crescer mais rápido, você se previne futuramente contra possíveis ataques, aprende a fazer os eventos também de maneira mais eficiente, aprende a ganhar mais recompensas, porque não adianta, se você não atacar, você não vai ganhar boas recompensas, porque as melhores recompensas, como eu sempre falo para vocês, são vindas através de recompensas individuais. Por mais que a gente jogue no coletivo, as melhores recompensas elas são individuais, não adianta. Mudando aqui um pouquinho de assunto, eu vou mostrar para vocês aqui a questão do talento da temporada. Eu fiz uma reformulação aqui nos meus talentos. Eu acabei ficando bastante ocupado e bastante cansado também aqui no finalzinho da temporada. E eu parei no 65, tá? No nível 65. O Barone que joga com a gente aqui, acho que se eu não me engano foi até 80. Mas eu parei no 65 porque eu não tava mais conseguindo ficar coletando. A nossa cidade também ficou trancada nos portões. Então acabou que a gente ficou ali dentro da base segura. E eu falei, eu não vou ficar coletando aqui dentro porque senão eu vou ter que ficar cada 15 minutos entrando no jogo. Eu falei, não quero isso mais. Aí eu parei no 65 mesmo, me forcei a ir até o 65 e
conseguir. Mas na próxima temporada eu vou tentar fazer um pouco mais, chegar ali pelo menos até os 70, 75, quem sabe até 80 nos pontos de talento, pra gente conseguir fechar pelo menos essa parte aqui de vida e ataque também de motociclista, pra gente ficar bem tranquilo nessa parte, porque na segunda temporada, na crise do petróleo, ainda vai ter a segunda temporada também dos talentos da temporada, ou seja, muito mais pontos pra gente fazer, muito mais coisas também. Então a gente acaba tendo que tentar fechar o máximo possível nessa primeira rodada aqui do Gold Rush. Mas mesmo que eu não tenha passado do nível 65, ainda assim foi um nível muito bom pra gente pegar já de início, né? E já ajuda bastante porque a gente já conseguiu pegar muito ponto aqui para fazer a melhoria de velocidade de treino. Essa habilidade também aqui que eu adoro, que é você ganhar tropas extras ao treinar. Ela é muito mais interessante do que a capacidade de treinamento em si, porque nessa situação aqui, a cada, por exemplo, 1000 tropas, você vai estar ganhando aí 50, 100 tropas adicionais. Então assim, é muita coisa. Então se você treina, por exemplo, 10.000, você vai estar ganhando basicamente 5% a mais de tropas. Então se você pega 10.000 tropas, você vai estar ganhando 500. Parece pouco, mas se você treina T11, por exemplo, são 500 tropas T11 a mais que você tem de graça, sem fazer absolutamente nada. Então assim, vale muito a pena. Além disso, tem a questão também aqui da produção de recursos, né, que a gente conseguiu já melhorar bastante também. Eu modifiquei recentemente, mais precisamente ontem, a minha produção de recursos, estava toda em caixa e bala, e eu passei agora para bala e metal, justamente porque a gente conseguiu jogar a mansão para Elite 4 nesse evento, já fizemos a muralha também Elite 4, então assim, só tá faltando juntar recursos para poder fazer a mansão Elite 5, então assim, tá faltando pouca coisa. Então assim, acho que no próximo evento já do Gold Rush, a gente já consegue jogar a mansão para Elite 5, e aí já consegue finalizar essa primeira parte que é muito importante, né, você fazer, que é justamente a mansão Elite 5, que vai te dar um nível muito mais interessante de tranquilidade também em relação às demais construções, porque aí você pode focar nas coisas que realmente importam, que é tropa, hospital, essas coisas que realmente são mais pontuais, que acabam consumindo também bastante recurso, bastante fragmento de elite, mas tem que ser uma coisa feita depois de chegar na mansão Elite 5, que é o nosso próximo objetivo. E também a gente não poderia deixar de falar da questão do Gold Rush em si, que é o ranking da temporada aqui. A gente conseguiu ficar no top 5, se eu não estou enganado, a gente ficou no top 3. No ranking do evento como um todo, no ranking geral do evento, a gente nesse momento está no ranking 9, mas pode ser que isso aqui mude um pouco, porque ainda não foi feito o cálculo final da terceira fase do evento, então eu não sei ainda qual que vai ser a nossa classificação. Mas na classificação da cidade a gente ficou em top 3, então assim, eu estou bem feliz, inclusive, porque por mais que a gente tenha jogado com jogadores aqui muito fortes, muito grandes, a gente ainda assim conseguiu ficar no top 3, que foi um marco muito interessante. Então a partir da primeira rodada a gente já vai começar a pegar os fragmentos da mansão permanente, que é o meu objetivo principal. Nessa conta aqui eu não vou ficar gastando ouro com mansão, eu vou fazer uma coisa bem diferente do que eu fiz nas outras contas passadas. Mas eu estou usando o ouro basicamente para evoluir a conta, então a gente está fazendo muito mercenário, muita força de rua, a habilidade da Lan King, por exemplo, sem gastar absolutamente nenhum real, a gente já está com ela indo para o nível 8 na primeira rodada, então assim, já está muito forte a nossa Lan King, e nas próximas rodadas, consequentemente, isso vai melhorar ainda mais. Então galera, nos próximos vídeos aí que eu vou trazer para vocês, eu vou tentar trazer vídeos de ataque também, vou trazer para vocês algumas atualizações, alguns eventos que forem surgindo também. Façam esse evento aqui do comércio interurbano, porque esse evento aqui, ele vai dar para vocês os fragmentos das bestas, né, que são esses novos personagens que entraram no jogo aí, e valem muito a pena. Só que tem um detalhe importante que muita gente não está se atentando, eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte: quando você vem aqui para fazer evolução, a gente tem as estrelas, não tem? Só que a estrela, você não vai evoluir ela toda de uma vez. A estrela, ela é particionada. O que significa? A cada evolução que você faz, você vai evoluir uma perninha da estrela. Então, para evoluir uma estrela, você precisa fazer 5 evoluções só para fazer essa primeira estrela. Da mesma forma, são para as outras. E, consequentemente, cada estrela vai aumentando a quantidade de fragmentos também. Então, repara aqui, ó, que da primeira estrela você vai precisar de 25 fragmentos no total. Na segunda estrela são 50 e por aí vai. Então assim, a cada nível, além de ser particionado, ele vai aumentando também a quantidade de fragmentos. Mas como eu sempre falo, não deixa para fazer isso mais para frente. Comece agora, porque quanto mais você demorar, mais você também vai demorar para chegar no seu objetivo. Eu espero vocês no próximo vídeo e um abraço.